Fala galera, hoje vamos dar início a um novo quadro no nosso canal. Vamos falar sobre notícias relevantes dos últimos 30 dias do ambiente multiesportes. Fique ligado que a gente começa agora. Bom pessoal, iniciando hoje aí o nosso novo quadro, sempre no início de cada mês vamos estar sempre abordando sobre 5 principais notícias da atmosfera multiesporte. Notícias relevantes sobre a natação, ciclismo, sobre corridas e entre outras modalidades. Hoje vamos começar com as primeiras 5 notícias relevantes do mês de junho. A primeira notícia é referente aí à marca Ironman. Em novos tempos, com a questão da pandemia, a marca não poderia ficar para trás e desenvolveu nas últimas 4 semanas do mês de junho competições virtuais que a princípio estariam dando aí cerca de 75 vagas para o grande Mundial 70.3 Mundial de meio Ironman, que estava previsto para acontecer na Nova Zelândia em novembro, mas foi adiado aí para o ano que vem, sem ainda uma data definida. A questão de dar vagas para o Mundial através de provas virtuais gerou aí bastante polêmica, mas a marca fez da seguinte forma: os atletas competiriam em 4 finais de semana seguidos. Nesses 4 finais de semana, 3 finais de semana seriam com provas na distância olímpica e um final de semana seria a distância meio Ironman. A marca retirou a natação e colocou no lugar da natação mais uma etapa de corrida. Na distância olímpica, ao invés de nadar 1.500 metros, os atletas correram 3 km, pedalaram 40 e depois fecharam com uma corrida de 10 km novamente, um duatlon. E no final de semana, que seria a prova de meio Ironman, eles tiraram os 1.900 metros de natação e colocaram uma corrida de 5 km no lugar, ficando 5 km de corrida, 90 km de ciclismo e mais 21 km de corrida ao final. A pontuação seria dada através dos 2 melhores resultados das distâncias olímpicas, mais o resultado da distância de meio Ironman. E a participação no final de semana do meio Ironman é obrigatória. Uma vez iniciada a sessão de provas, o atleta teria 12 horas para finalizar os 3 segmentos e registrar seus resultados na plataforma virtual do Ironman. E estar registrado nessa plataforma era também o requisito mínimo. Além de estar registrado na plataforma do Ironman Virtual Club, o atleta também precisava utilizar um aplicativo específico para registrar os seus segmentos. E outra regra também é que, além das 12 horas que ele tinha para completar os 3 segmentos da competição, o atleta ele tinha que fazer a corrida outdoor, o ciclismo em rolo. A notícia 2, ainda falando sobre adaptações causadas pela pandemia. A Espanha, que foi um país muito afetado lá no início, foi um dos primeiros países a retomar a estabelecer um plano de retomada das provas. Foi determinado em terras espanholas que as competições não poderiam ter mais de 1.000 participantes. Algumas até mesmo não poderiam passar de 500 participantes, ou seja, algumas grandes provas como maratonas ou triatlons maiores vão ser inviabilizados. Sendo assim, é uma grande chance para os atletas darem um valor maior às provas pequenas, as provas de menor porte e as provas regionais. Essa regra imposta pela Espanha, que eles chamam de nova normalidade, talvez seja aí um exemplo do que vai ser seguido em outros países por aqui também nas Américas. Notícia número 3. Vamos falar sobre a marca que é a maior concorrente da marca Ironman no mundo do triatlon. Vamos falar sobre a marca Challenge. Um pouco antes da pandemia, logo ali no início, alguns triatletas profissionais brasileiros foram surpreendidos com a notícia da suspensão da premiação em dinheiro na categoria deles em algumas provas aqui no Brasil. Com isso, os atletas profissionais criaram o PTO, Professional Triathletes Organization, que é uma organização de triatletas profissionais que visa justamente fomentar a categoria. Afinal de contas, o triatleta profissional ele depende das provas para sua sobrevivência. Ele depende daquela renda, ele vive disso. Então, a PTO, Organização dos Triatletas Profissionais, se uniu à marca Challenge e divulgou que no dia 29 de novembro, em Florianópolis, será disputada a prova da marca.
A premiação será de R$300 mil ao todo para a categoria profissional e também terá a prova aí dos amadores. Com essa premiação, o Challenge afirma que vai receber inúmeros atletas de todo o mundo, tanto da América quanto também da Europa. E o evento será um importante marco nessa retomada do triatlon após a pandemia. E, se tudo der certo, a prova será um enorme sucesso. Afinal de contas, o Challenge é uma marca muito bem disseminada em toda a Europa e principalmente aí em países como a Alemanha, por exemplo. A prova em Florianópolis também distribuirá 6 vagas para a grande final do Challenge, que será realizado no ano que vem na Eslováquia. Os 6 primeiros colocados profissionais e os 6 primeiros colocados de cada categoria se classificam aí para a grande final, que equipara-se à grande final do Ironman no Havaí, por exemplo. Lembrando que na etapa de Florianópolis, a prova será disputada na distância de meio Ironman, 1.900 metros de natação, 90 km de ciclismo e 21 km de corrida. A notícia 4, que é de mais uma prova aí com data marcada no Brasil, e uma novidade. Estou falando da Super League Triathlon, que será realizado aí no dia 13 de setembro em Guarujá, São Paulo. Para quem não conhece, a Super League Triathlon é uma nova modalidade aí de disputa, uma nova forma de disputa do triatlon, ousada e com muita adrenalina. Surgiu aí na Europa e está vindo para o Brasil esse ano e tem tudo para ser um sucesso. Na Super League Triathlon, os atletas realizam o triatlon das mais diversas formas e em sequência. Ele pode correr descalço se quiser, ele sai da corrida e entra na água novamente, ele faz as distâncias de forma sucessiva, existe também o revezamento, então é muito dinâmica e muito bacana de se assistir. No profissional, por exemplo, a cada rodada um atleta vai sendo eliminado. O último atleta a completar a rodada, ele vai sendo eliminado do certame. Então é muito bacana, a prova vai ser aberta tanto para profissionais quanto para amadores. Na estreia no Brasil, ela será disputada na distância sprint individual, que é 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida. O atleta realiza essa distância apenas uma vez. E também a disputa que mais chama atenção, que é o enduro individual, onde o atleta vai nadar 350 metros, ele vai pedalar 10 km e correr 2,5 km, 2 vezes seguidas, não tem intervalo. Então, nadou, pedalou os 10 km, correu os 2,5 km, o atleta já se dirige para a água de novo, para repetir tudo novamente. Além disso, também haverão as possibilidades de revezamento. Então, é uma forma muito bacana da disputa do triatlon, é novidade no mundo, tem feito muito sucesso, distribuído uma premiação em dinheiro bem bacana aí para os profissionais e desperta o interesse de todos os amadores e de outros atletas aí que ainda não migraram para o triatlon. Então, anote aí, 13 de setembro, São Paulo, Guarujá, a estreia da Super League Triathlon no Brasil. Se você tiver aí alguma curiosidade, vá se digitar aí nos mecanismos de pesquisa que você vai achar muita informação, muita imagem e vídeo bacana sobre o evento. A notícia 5, a última notícia do nosso quadro de hoje. É uma notícia ruim para o esporte, porém que acabou dando aí uma vantagem ao Brasil. Infelizmente a notícia se trata de um doping. O argentino Guillermo Bertola foi suspenso por 4 anos pela FINA, o órgão máximo da natação no mundo. O argentino efetuou uma transfusão de sangue que é proibida pelo órgão e, sendo assim, perdeu todos os seus resultados referentes a 2018 e 2019. O mais marcante deles foi a medalha de prata nos últimos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru. Perdendo a prata, o brasileiro Vitor Colonese, que havia sido 4º lugar, subiu uma posição no pódio e acabou conquistando aí a medalha de bronze com a desclassificação do argentino. Com isso, o Brasil passou para o 2º lugar no quadro geral de medalhas dos Jogos Pan-Americanos e teve seu melhor resultado da história. Então, galera, doping não leva a nada, já vimos aí, o atleta foi punido, serão 4 anos sem competir, um atleta já de 30 anos, na maratona aquática. Então, fica aí a dica, cuidado com o que você vai estar utilizando, consulte sempre um profissional, um médico, consulte aí o seu treinador. Existem hoje vários recursos para você aí estar atento ao que se pode ou não se pode utilizar.
Independente se você é um profissional ou amador, doping é doping e não vale a pena. O que vale a pena aí é o jogo limpo, é a conquista limpa. Então, parabéns aí ao Vitor Colonese, brasileiro da Maratona Aquáticas, que conquistou aí o bronze agora de forma tardia, mas ainda está valendo. Esse foi o nosso vídeo de hoje, as top 5 notícias do mundo multiesportes do mês de junho. Espero que vocês tenham gostado. Às vezes a gente tem uma avalanche de informações aí na internet, então fiz aí uma filtragem de algumas notícias relevantes e vamos estar sempre passando para vocês aqui, sempre na primeira semana do mês, vamos falar das notícias dos últimos 30 dias. Obrigado aí novamente por ter assistido o nosso vídeo. Curta, compartilhe, siga o canal da Loja Outside e até a próxima.